aí, galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um episódio aqui do Araxingol e como prometido na semana passada eu falei pra vocês que eu ia trazer o clássico derby e é claro que eu não podia deixar de convidar dois associados nossos aqui da Araxingu, sim, palmeirense e corintiano lado a lado para falar de futebol. Eu falo aqui com eles Moacir França, o nosso corintiano, e o Sérgio Fernandes, o nosso palmeirense. Sejam muito bem-vindos. Obrigado a vocês pelo convite, né? Não poderíamos deixar de atender esse chamado. É uma grande satisfação que eu tô aqui do lado do meu irmão, apesar de corintiano, mas amigo da vida inteira, né? Rivais só em campo, então. Só em campo, é só amizade. Bacana. Boa noite a todo mundo, aos colaboradores do Sicredi, a todo mundo que está assistindo. Prazer ter sido convidado aqui para esse bate-papo. Tá junto com meu amigo e irmão Serginho, com a Scarlett, todo mundo aqui reunido para um bate-papo bem legal. Bacana, galera. Muito feliz com a presença de vocês. Mas olha só, antes de mais nada, eu gosto de começar sabendo quais os jogadores preferidos dos meus convidados. E é por isso que eu tenho aqui duas plaquinhas para cada um de vocês, uma delas com craque atual e o outro com um jogador lendário, beleza? E eu trouxe também, obviamente, aqui as fotinhas para que vocês escolham. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês escolherem, mas nós temos aqui Yuri Alberto, Garro, Memphis, temos jogadores antigos também do Corinthians, os lendários, e aqui temos também o Everton, o Gustavo Gomes, olha, eu tava esquecendo o nome do cara. Valeu. Enfim, Sérgio, fique à vontade para escolher o seu craque atual que tá jogando o fino da bola e o seu jogador lendário. Então, craques escolhidos, vamos começar com você, Sérgio? Pode ser. Mostra pra mim aí quem que é o seu ídolo, o seu jogador lendário. O lendário, né, Scarlett, não poderia ser diferente. Eu acho que de todos os palmeirenses, principalmente um pouco mais antigos, né, no meu caso, como não poderia ser diferente, né, Scarlett, um jogador lendário aqui escolhido é o Ademir da Guia. Eu tenho certeza que ele é um ídolo de praticamente todo palmeirense, né, quem conhece a história do Palmeiras sabe o quão grande foi o Ademir da Guia, né. Qual a posição que ele jogava, lembra? O Ademir da Guia, se eu não me engano, era meio de campo, meio ou volante, se eu não me engano. Mas assim, pelo nome e pelo peso que o Ademir tem, esse é o lendário do Palmeiras. Então, jogador lendário, Ademir da Guia. Esse e o seu craque atual, quem que você acha que tá destruindo aí no Palmeiras? Scarlett, o craque atual e da geração, né, mais jovem, e é um fenômeno, eu acredito que nos próximos anos vai ser muito conhecido e com certeza vai vestir muito a camisa da seleção brasileira, é o Estevão, né? Estevão, né? Infelizmente é uma joia que já está vendida, já não é mais jogador do Palmeiras, digamos assim. Lembra qual time que ele foi vendido? Ele foi vendido pro Chelsea. Chelsea, agora time grande, né? Julho ele vai para a nova casa dele. Então, craque atual do Sérgio é o Estevão, realmente está jogando o fino. Beleza. Pode deixar de seu ladinho, Sérgio, para a galera ficar olhando aí. Seu craque atual e seu jogador lendário. Isso aí. E você, Moacir, quem que você escolheu como lendário, o cara que tem a alma do timão? Não pode ser dois, não, tem que ser um só. Pode ser dois, não tem problema. É porque assim, eu sou 93, né? Eu tenho lembranças aí de 2009, 2010, mais lembranças mais recentes, né? E um pouco da história que eu lembro, o Marcelinho Carioca, né? Jogava demais da conta, era um grande ídolo. O cara com certeza desenhava o futebol do jeito que ele queria. É carioca, mas é ídolo paulista. Ídolo paulista. E aí eu coloquei na plaquetinha o Ronaldão. Ah, Ronaldo. Ronaldo, como não lembrar, né? Jogador lendário demais, veio para encerrar a carreira no Corinthians e ainda papou título aí, Copa do Brasil 2009, acho que o Paulista, não lembro se o Paulista também foi ganhado. Paulista 2009. Paulista também. Infelizmente em cima do meu Internacional, tá? Mas tem volta, não em cima do Ronaldo, obviamente, mas vai ter volta. Fenômeno, isso foi diferenciado. O Ronaldo, ele é ídolo nacional, é nacional, né? Internacional, meu ídolo. Então... Só manchou a carreira dele porque jogou no Corinthians. Mas Então eu escolhi os dois, né? O Marcelinho Carioca, que é das antigas e jogava demais, e o Ronaldão, que já representa mais a geração da minha época, né? O atual, cara, não tem como não escolher hoje esse cara aqui. Ele
Ele é jogador novo do Corinthians, eu vou ter que pegar o nome dele aqui, porque o nome dele é Hugo Souza, goleiro. Goleiro, vindo do Flamengo, né? Ele, graças a Deus, saiu do Flamengo e foi pro Corinthians, porque nós estávamos precisando. Cara, depois da passagem do Cássio pelo Corinthians, que foi uma passagem, diga-se de passagem, muito memorável também. Jogou demais da conta, virou ídolo também do Corinthians. Mas atualmente eu acho que ele está salvando. Salvou que nem essa última partida da final, a primeira partida da final, ele foi... Cara, foi o destaque do jogo, foi ele, porque a bola não passou. Fechou o gol. É um clássico de bons goleiros, na verdade, né? Porque o Everton também, se eu não me engano, foi nesse último jogo, fez uma defesaça aí. E foi marcante já, né? Mais um lance que vai ficar, dependendo do resultado aí do próximo jogo, né? Mas tá bom. Mais ídolo que o Memphis Depay? Ah, cara, ele não deixou a bola passar, então né? Tá. Ele travou. Pelo momento. Isso aí. Então fechou, mas olha só. Continuando aqui, então a gente tem que falar do mais importante, que é essa final. A gente já teve o primeiro jogo, foi lá na casa do Palmeiras. Saíram perdendo com o gol de Yuri Alberto, né? Mas e aí, Sérgio, o que aconteceu? O que rolou nessa partida? Por que o Palmeiras, mais um ano, já o terceiro consecutivo que começa perdendo a primeira partida? Pois é, o Palmeiras é essa sina deles, né? Tomara que seja revertido no próximo jogo. Mas assim, no meu entendimento, deu o time que está no melhor momento, né? O Palmeiras vem se encaixando agora na reta final do campeonato. O Corinthians classificou em primeiro, o Palmeiras foi o último dos grandes a se classificar, então deu que meio que a lógica, né? A gente sabe que clássico não existe jogo em campo neutro, a casa do adversário ou a sua casa. O Corinthians conseguiu ser eficiente em uma bola, né? E deu a sorte de sair vitorioso. Vamos ver agora no segundo jogo, quinta-feira, né? Vamos ver como que vamos se sair, mas como torcedor e como amante do Palmeiras, eu confio que o time vai conseguir dar fazer um bom jogo e trazer o título para o Palestra mais uma vez. A gente, como torcedor, a gente entende o momento do time e sempre tem uma tendência, né? Então você sabe, tá mais perto de perder, tá mais perto de ganhar, mas clássico é uma coisa muito diferente, porque entra com outra mentalidade, tem o peso da camisa, a gente sabe disso também. Então o resultado literalmente você não sabe, porque tudo pode acontecer no clássico. Então você tem a esperança da virada lá dentro da... Com certeza. Já presenciei vários jogos, assisti vários jogos, né? Melhor dizendo. Onde o Corinthians, por exemplo, estava com um time inferior ao Palmeiras e conseguia ali no final dos jogos ali sair vitorioso. Eu, como torcedor e como amante do time, eu não posso deixar de acreditar que o Palmeiras possa fazer um bom jogo nessa final e conseguir reverter, porque é um placar mínimo, né? Então, assim, é um placar que é possível, sim, de ser contornado e do time poder fazer um bom jogo ali, encaixar, o treinador conseguir armar o time ali, os jogadores aceitar o que o treinador pediu e sair vitorioso. Eu acredito sim, tomara que aconteça isso no final. Vamos ver ali, né? Acho que os primeiros 15 minutos definem bastante, porque é um momento de pressão, então se sair um gol, e aí, Moacir? O que acontece com a mentalidade do Corinthians? Apesar de ser dentro da casa do Corinthians, né? E um resultado até que não acontece há um tempo, apesar do Palmeiras ter revertido os 2 últimos anos, né, no jogo da volta, dessa vez não vai ser dentro de casa, certo? Dessa vez vai ser na casa do Corinthians. E você, Moacir? Né? O que você acha? Tem o peso, né, da partida. Ele, se eu não me engano, os 2 ou 3 últimos anos ele saiu, né, perdendo, só que ele conseguiu reverter em casa, né? O jogo de volta era em casa. Cara, Corinthians é Corinthians, e Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras. Palmeiras, é verdade. Não tem o Corinthians, se ele estiver bem abaixo no dia, quando é derby, eles igualam o nível e não tem, sabe? Então, assim, não tem aquela discrepância de placar, de muitos gols. É pegado, o jogo é pegado. Não tem corpo mole. Não tem corpo mole. Eu acredito muito no Corinthians porque ele vem de uma série muito boa. Final do ano passado deu uma virada de chave ali, veio com 9 vitórias consecutivas, conseguiu saiu muito bem, estava cotado para ser rebaixado e
depois conseguiu deu uma embalada ali no essa final, chave, né? deu uma embalada boa, pegou confiança, jogadores que estavam um pouco meio retraídos e conseguiram integrar com o time, né? E então saiu muito bem no finalzinho. Esse ano não começou diferente, teve essa recaída aí na pré-Libertadores, né? Mas Corinthians nunca me decepciona. O Palmeiras me decepciona de vez em quando, mas o Corinthians nunca. Mas eu confio muito. Esse jogo em casa aí, eu acho que a torcida vai ajudar bastante. E vai ser bem difícil pro Palmeiras. Eu acredito. Vai ser bem difícil. Vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo bom, sim, com certeza. Truncado, disputado, vai ser bom. Vai ser bom. Assim, no fritar dos ovos, eu sou um corintiano bem realista também, sabe? Eu acredito muito no Corinthians, só que não é difícil do Palmeiras botar 1-0 ali e com os pênaltis também não. Pois é. Então, assim, porque o time do Palmeiras é muito bom. Só que aqui... Muito organizado, a né? gente tem esse caboclinho aqui, ó, e tem uma defesa organizada lá atrás. E esse caboclinho aqui no pênalti não me ajuda não. Esse caboclinho, quando vai pro pênalti, ele me deixa preocupado. É difícil ele pegar pênalti, viu? Vai ser um jogo excepcional, vai ser diferente. Beleza. Mas assim, já que a gente está falando do clássico ainda, existe uma vitória no clássico que foi marcante para vocês? Um campeonato, enfim, uma vitória que marcou muito contra o rival, nesse caso? Olha, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu sou uns 2 anos mais velho que o Moacir, então eu tenho umas lembranças um pouco mais antigas de jogos de Palmeiras e Corinthians. A vitória mais emblemática que eu tenho de recordação no clássico foi um jogo da Libertadores, se eu não me engano, foi até a semifinal, se eu não me engano. Palmeiras e Corinthians, onde o Palmeiras eliminou o Corinthians na decisão de pênaltis. Inclusive o Marcão, que meu outro grande ídolo do Palmeiras, pegou um pênalti do Marcelinho Carioca, um pênalti decisivo, onde o Marcelinho, naquela época, o Marcelinho sempre foi um exímio cobrador de falta, pênalti, ele era muito bom em bolas paradas, e pênalti dificilmente ele errava. E naquele ano lá, o Marcão conseguiu pegar um pênalti do Marcelinho Carioca, um pênalti decisivo, e o Palmeiras eliminou o rival dele em 1999. Isso. Eu ia falar desse lá por 2000. 1999 foi isso aí. E pra mim, assim, foi um jogo muito marcante, assim, né? Eu, claro, era adolescente também, muito fanático, naquela época muito fanático pelo time, acompanhava todos os jogos. Então, assim, aquilo me marcou muito e, na sequência, o Palmeiras conseguiu ser campeão da Libertadores. Então, pra finalizar com a cereja do bolo, ainda conseguiu ser campeão da Libertadores. Primeiro título, né, da Libertadores foi em 99. Título, exatamente. E no ano seguinte, em 2000, o Palmeiras também eliminou o Corinthians também da mesma forma. Também eliminou nos pênaltis, mas esse primeiro de 99, para mim, ele foi mais marcante né? pelo final do roteiro, né, que saiu campeão da Libertadores ainda. E você, Moacir, qual jogo que te marcou contra o rival? Minha lembrança é mais recente, né? É o título paulista de 2018, que a gente estava perdendo e virou o jogo dentro da casa do Palmeiras. Aquele foi triste. Aquilo lá é um alívio. Saiu da fila. Falou, agora vai. Virou o salão de festa do Corinthians. Lavou a alma. Aquele foi triste. Tirou um peso do corpo, assim, diz o outro. Foi o único título do ano também, né? E tinha que ser isso. Cara, Corinthians é Corinthians, né? Tem vezes que ele dá uma seguradinha, né? Fica uns anos sem ganhar nada. Mas eu tava pesquisando, ele vem muito bem ali 17, 18 e 19, se eu não me engano. E aí depois deu uma freadinha. E o Palmeiras também tava meio freadinho, né? Sim. Aí agora o Palmeiras tem 4 anos, né? Nesses 4 anos, de 5 anos, 4 anos ele veio... Chega a final, né? Veio chegando e veio beliscando o Paulista. Então assim, a gente vai revezando, né? Sim, embora. Só não deixa o São Paulo nem o Santos ganhar. E assim, gente, além do jogo contra o rival, existe algum lance muito marcante em outro jogo? Às vezes uma comemoração, um gol que realmente passa sempre na cabeça? Tem algum lance bem marcante no time de vocês? Para mim, é o último título da Libertadores, né? Que nós ganhamos em cima hoje, é uma grande rivalidade que foi construída, que é contra o Flamengo. Então, a final da Libertadores de 2021, também, ela para mim é um lance assim, que sempre
sempre tá na memória, né? A gente sempre brinca, a gente tem bastante amigos Foi do gol do Daverson? Do Daverson, Esse então, né? foi pesado. Até teve o apelido, pai do Flamengo, Davinho, pai do Flamengo. E aquilo para mim é um lance assim memorável e também com certeza vou levar para a vida inteira. O meu já é o lance do Ronaldão, o gol que ele fez contra o Santos, que ele recebe e dá o cortinho, tipo assim, era final do Paulista, o cara tava 2-1 já, né, mas aí ele terminou de liquidou, botar a tampa no caixão que nem diz o outro, recebe a bola, dá um cortinho pra dentro e bota por cima do goleiro numa final e sai super tranquilo. Não, ele era diferenciado. Neutro. Você já viu a história desse gol aí? O que ele falou? Ele, todo lance, todo jogo, ele ficava reparando o goleiro. E ele percebia que o goleiro estava saindo, sempre ele estava dando 2, 3 passos para frente. Ele falou, então espera aí. A próxima você me vê. Ele era um cara muito inteligente, muito. Né? Ele conta que, para a maioria dos jogadores, quando chega na frente do gol, parece que o gol fica pequeno. E ele falava o contrário, né? Que o gol parecia que crescia e ele fazia fácil ali, né? O Ronaldo, ele é meu ídolo incondicional. Ele é um dos jogadores brasileiros, cara. Ele é muito diferenciado. Ele foi muito diferenciado. Não fosse as lesões, ele teria sido o melhor do mundo aí mais umas 2, 3 vezes fácil. Eu tenho mais um lance também, que é que eu acho que aquele ano foi o ano do Corinthians, foi 2012, que ganhou tudo. O Mundial, não foi? E o gol do Guerreiro no Mundial. Foi um gol assim, que não foi um gol bonito, né, ensaiadinho e tal, mas foi pelo peso, né? Um gol que, nossa senhora. 2012 contra o Chelsea, né? Chelsea. Eu tava assistindo esse jogo, torcendo contra, inclusive. Claro, né? Acho que o único que torce a favor é o corintiano. Só. Né? E hoje o flamenguista, quando o Corinthians joga contra o Flamengo, o flamenguista torce pro Corinthians. Eu nunca vi um negócio desse. Mas a rivalidade com o Flamengo tá tão acirrada que quando joga Flamengo e Corinthians, eu torço pro Corinthians. Lá em casa, cara, meu pai pressionava demais, né? Até hoje ele pressiona minhas meninas. Falando minhas meninas, mandar um beijo para minhas onças que tá em casa. As oncinhas lindinhas. Giovana, como é que é o nome? E Ana Clara. Bruna, Giovana e Ana Clara. É 3? Não, Bruna é a esposa, Giovana Ana Clara. Tá, tem a mulher, né? Bruna, Giovana e Ana Clara. A onça mãe e as oncinhas filhas. E meu pai fica na pressão lá, botar as oncinhas no Flamengo, e eu acho que eu peguei birra do Flamengo do meu pai. Aí no comecinho eu nem importava muito com o Palmeiras, não. Caiu contra o Flamengo, era... Tava treta. Nossa senhora, que é aquilo? Olha só, mas a gente tá falando aqui de bastante coisa boa, mas eu quero saber agora de vocês um título que doeu ter perdido. Que talvez na cabeça tinha, não, a certeza que é campeão, e aí aconteceu algo e acabou o sonho ali. Qual título doeu ter perdido? O meu é a história, né? O meu é a chacota que o Palmeiras sempre tem que aguentar, mas o meu foram os 2 títulos que perdeu na disputa do Mundial, né? Assim, contra o Manchester, uma falha do Marcão, né? Falhou na saída. E em 2021, né, contra o Chelsea, aquele parece que estava mais próximo ainda, porque o Palmeiras estava muito bem no jogo. O Palmeiras estava jogando muito bem e no finalzinho do jogo me dá um pênalti daquele que até hoje eu não consigo aceitar esse tipo de marcação de pênalti, porque o zagueiro estava todo de costa pro lance, a bola bate no braço dele e aí não teve o que fazer. O Everton no pênalti não ajuda. Eu confesso que nesse dia eu achei que ia acabar a piada do Palmeiras, porque esse jogo eu assisti, tava muito bem mesmo. Pois é. E numa infelicidade ali, né, receber um pênalti daquele, acho que é um balde de água fria. E assim, é no finalzinho do jogo, né, a chance do atacante errar é bem difícil. Muito mais difícil ele errar do que o goleiro conseguir pegar, mas sim. Que lá foi bem mais doído, digamos assim, do que a de 99 lá contra o Manchester. Mas o Palmeiras estava muito bem também aquele dia lá, errou alguns gols lá na cara do gol. O Alex, né, que era o nosso camisa 10 naquela época também, estava muito bem no jogo. Mas contra o Chelsea, também por ser uma memória mais fresca também, ele foi mais, no meu pensamento, foi mais sentido, uma derrota mais sentido, porque ali ia acabar toda a piadinha, né? A gente já tinha ganho a copinha. Foi por pouco. E
E agora é tenso porque, assim, o formato do Mundial mudou cara, se antes já era difícil pro brasileiro, imagina agora, né? Pro sul-americano em geral, eu acredito, né? Eu acho que dificilmente um time nosso aqui vai conseguir ganhar, né? Não digo nunca, né? Mas Não perder a esperança. Mas agora o formato ficou muito mais difícil, né? Então eu acredito que já era. Quem ganhou, ganhou. Realmente. E você, Moacir? O título que doeu. Foi o Paulista de 2020, que se a gente tivesse ganhado, tinha botado mais uma estaquinha lá, que nem os outros, né? O Palmeiras ia para 13 anos sem beliscar o Paulistão. E aí a gente deixou eles ganhar e aí abriu a porteira. Agora eles, de 2020 para cá, 3 Paulistão já foi. São os 2 maiores ganhadores do Paulistão, né? Palmeiras e Corinthians. Né? Mas já que você falou que você não tem o ressentimento com o Mundial, eu trouxe um presentinho para você. Porque assim, eu passei na livraria e eu encontrei um livro que conta toda a história do Palmeiras no Mundial. Eu não acredito, olha e só. aí eu trouxe pra você, cara. Pra me ler? Pra você ler. Toda a história do Mundial tá aqui? Na primeira página você já vai entender tudo. Olha só, cara. Ainda bem que ele é meu amigo, né? Somos rivais. Imagina se fosse inimigo. Você nem vai olhar. Aí então, vamos pegar aqui. Tá aqui então toda a história do Mundial do Palmeiras. Muito bom, gente. Cara, mal. Vou já com uma agenda. Isso, Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar o Mundial. Escreve sua história. Mas já casando com isso, então, um título que gostaria de ter visto. O seu vai ser o Mundial, vai ser o Mundial, com certeza. Né? Porque nós já ganhamos tudo. Tudo que tinha que ganhar, nós ganhamos. Né? Falta só o Mundial para então fechar a sala de tudo, troféu. Então. Falta quase tudo, né? Ganhamos quase tudo. Falta só o Mundial. E você, Moacir? Um título que você gostaria de ver? Pode ser até um que o Corinthians já tem, mas que você ainda não viu, né? Eu gostaria de ver uma sequência de títulos, né? Igual foi 2012, que foi um ano memorável, né? Uma sequência beliscando brasileiro, paulista, brasileiro, Libertadores e o Mundial. Fazendo a feira que nem o outro. Feitos do Tite, né? Era o Tite, o técnico na época. Ganhou 35 jogos, 35 foi de 1-0. Ganhou, Retranqueiro, homem ou não? Retranqueiro, homem ou não? Ganhou, que nem isso. Não importa como, né? Não importa Final como. não se ganha. Eu tinha essa fama mesmo, né? Que era retranqueiro, ganhava na retranca. Mas é isso aí, no final, taça na mão e... Isso é o que importa, né? Isso é o que importa. Amém. Ainda bem que ele tava lá. Depois tiraram ele, levaram ele embora pra seleção. Ô, cara, aí, deixa o cara lá. Com a seleção. Ele acabou com o Corinthians e acabou com a seleção. Se tivesse ficado no Corinthians, talvez a gente tinha beliscado mais um ano aí, dando uma sequência. E o Tite, ele é um cara muito estudioso, na verdade, né? É um cara assim que tem muito... Mas eu particularmente não concordo muito com a filosofia dele de treinador. Eu prefiro ser um time mais ativo, um estilo de jogo mais pra frente, né? Atacar um pouco mais, ele é muito retranqueiro. Tanto é que a seleção brasileira, no meu entendimento, ela perdeu muito por conta disso. Né? Isso que eu ia perguntar, se vocês achavam que ele fez um bom trabalho na seleção brasileira. No meu ponto de vista, eu acho que eu não. Os números, né? Dizem por si, né? Os números dizem por si. Você pega um Felipão, por exemplo, que também é um estilo de retranqueiro, mas o Felipão, né, ganhou títulos, né, ganhou a Copa do Mundo, então, mas o Tite, no meu consentimento, assim, não emplacou e ele fez ao contrário. Parece que tirou o sabor do brasileiro, o jogo bonito, ir pra cima, né? Então, só perdemos, infelizmente. O brasileiro é muito do drible, né? Do joguinho bonito ali, individual, aquela né? Individualidade. É verdade. Mas olha só, vamos fazer um link agora dos times de vocês com o Sicredi, que eu gostaria de saber o seguinte: se hoje vocês pudessem indicar algum produto do Sicredi, para o time de vocês, qual produto você indicaria? Olha, eu acho que o Sicredi poderia soltar um cartão de crédito pra tia Leila lá, né? Porque ela devia estar com problema de dinheiro, não é possível. Não contratava ninguém, moço. Porque a agonia todo mundo... Dá pra comprar bastante jogador parcelado? Será que dá? Vamos conversar trazer. com a cooperativa. Vamos trazer a tia Leila aqui pro Sicredi pra conversar com ela, né? Abrir uma conta do Palmeiras aqui. Vamos ver o que a gente consegue organizar pra ela.
Segurou demais. Um cartão de crédito ilimitado para o Palmeiras, do Sicredi, um black do Sicredi. Um black do Sicredi. Logo pra tia Leila. Pra tia Leila, ela precisa, né? E pro Corinthians, qual produto você indicaria? Pro Corinthians eu indicaria talvez umas cartas de consórcio para trabalhar um pouco planejado ali pro futuro. Meu sonho é ver uma casa do Corinthians aí fora do estado de São Paulo também. Eu acho que seria interessante trazer um pouco do Corinthians tipo para uma região do Mato Grosso. Eu acredito muito na base, sabe? Tanto até vou puxar um pouquinho para a Copinha São Paulo, o Corinthians é o maior campeão. Então assim, você pega onde a base vem bem, o resultado lá na frente ele aparece, entendeu? Então eu acredito que faz uns consórcios aí para estar instalando umas bases do Corinthians em vários estados aí, mais pertinho aqui da gente também, né, de Canarana, para a gente que é corintiano aqui do interior conseguir ter o acesso ao time um pouquinho mais de perto ali. Investir um pouco na molecada também do Mato Grosso, né, e de outras regiões também, para fazer um futebol mais bonito lá na frente. Então fechou demais, então um consórcio aí pro Corinthians e um cartão de crédito pro Palmeiras, do Sicredi. Ilimitado. Pessoal, ilimitado, né? Um black ilimitado. Tem que isso aí. ser, porque hoje tá... Gente, eu agradeço demais a participação de vocês, que bom que eu pude contar. Vamos comer um pouquinho? Vamos experimentar aqui um amendoinzinho, uma jujubinha. Eu também vou aqui pra dar. Botar um pouquinho de glicose. Pra gente encerrar, placar do jogo, da volta. Dia 27 agora o jogo, né? Lá na casa do Corinthians. Qual o placar? Olha, eu acredito que esse moleque aqui, cadê ele? Estevão. Esse moleque aqui não vai me decepcionar. Ele ainda não tem gols em... vai ser um embate bom, o moleque é bom. Ele ainda não tem gols em clássicos, então eu acredito que a despedida dele do Paulista, pelo Palmeiras contra o Corinthians, vai ser com 2 gols dele. É um roteiro bacana, né? Opa. 2 gols dele. Já pensou? 2 gols do Estevão, título do Palmeiras, mais um troféu na galeria do craquezinho aí. Daqui mais uns anos a gente vai ver ele só com a camisa da seleção brasileira mesmo. Então, assim, eu acredito que vai ser 2-0 pro Palmeiras. 2 gols de Estevão. 2 gols do Estevão. 2-0? Sem pênalti, sem massagem. Direto. Cara, eu acredito muito nesse rapaz aqui, ó. Eu acredito que quando o melhor jogador do seu time é o goleiro, o seu time tá com problema. Não é que ele é o melhor. É porque ele o destaque, né? então ele tá com problema. Porque lá na frente tem, o Yuri Alberto resolveu. É verdade. Foi um chute no gol. Foi muito mais efetivo o Corinthians, né? O Palmeiras deu 19 chutes e não fez um gol. Não fez um. Então, assim, eu acredito. Eu gosto muito do futebol do Memphis. Um nome difícil, né, de falar. E ele bem embalado, ele fez um golaço lá jogando pela seleção, né? Agora já chegou hoje, acho que em São Paulo, para estar reintegrando a equipe, para estar participando junto do clássico. Então, esse aqui vai segurar esse aqui. E lá na frente os meninos não vai me decepcionar, não. Pelo amor de Deus, me ajuda. A Itaquera vai estar lotada, né? Eu acho. O bando de louco vai estar alvoroçado. Eu acho que nós vamos 1-0 de novo. 1-0, beleza. 1-0 então, placar. O time do Palmeiras é muito bom. Não vou dar aqui de cego também. Não, mas assim, eu acho que apesar do momento do Corinthians ser melhor, o time do Palmeiras em nomes talvez ser um pouco melhor, o momento atual é do Corinthians. O time tá bem mais encaixado, tá bem mais engrenado, né? Liderou o Paulista, classificou em primeiro disparado. Mas temos o peso da camisa. E clássico, né? E clássico. Então, mas eu acho que o rapazinho aqui ele vai desencantar. Ele vai. Muito Obrigado, bom, irmão. gente. Obrigado, meu pai. Tamo junto. Uma honra. Então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui, dia 27 agora, final. Palmeiras e Corinthians. Final do Paulistão, patrocinado pelo Sicredi. E quem será que leva esse troféu? Mas antes da gente encerrar, eu trouxe o troféu para vocês também. Aí sim, hein? Pela participação dos dois, deixa eu ver se tá certo aqui, tá certo. Sérgio Fernandes e Moacir França. Louco, Nossos convidados de honra dessa semana, associados da Sicredi Araxingu. Muito obrigado, galera. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado, pessoal. Sicredi, somos parceiros de longa data, né, Moacir? Amém. E sempre que pode nos ajuda.
Obrigado pelo convite mais uma vez e estamos sempre à disposição para esse tipo de interação, muito bacana mesmo. E é isso, que vença o Palmeiras. Ai. Manda o vai Timão pra ir contra ele. Vai Timão. Bora, Timão. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. É isso aí, gente. Não Valeu. esquece de comentar, curtir, tá? Que é muito importante pra gente. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um beijo pra vocês. Tchau. Abraço.